Bem-vindos ao canal A Hora do Medo. Prepare-se para mergulhar em mais uma história assustadora. Jack, o Estripador, um assassino que aterrorizou as ruas de Whitechapel, em Londres, durante o outono de 1888. Naquela época, o bairro de Whitechapel era uma área empobrecida e superlotada, repleta de becos e vielas escuras, um verdadeiro cenário de miséria e desespero. Foi nesse ambiente sombrio que Jack, o Estripador, começou sua terrível onda de assassinatos. Os primeiros ataques ocorreram em agosto de 1888. Mary Ann foi a primeira vítima conhecida de Jack. Seu corpo foi encontrado no beco Buxham, com a garganta cortada, o abdômen brutalmente mutilado. A forma bárbara como o crime foi cometido chocou a todos e chamou a atenção da imprensa e da polícia. Em setembro daquele ano, Annie Chapman foi segunda vítima de Jack. Seu corpo foi encontrado em Hanbury Street, com ferimentos semelhantes ao de Mary Ann. A brutalidade e a natureza sádica dos ataques levaram suspeitas de que o assassino poderia ter conhecimentos anatômicos. No final de setembro, Elizabeth Stride e Catherine Edonis foram assassinadas na mesma noite, em locais distintos. Seus corpos foram encontrados em Mead Square e Dutchfield Yard, respectivamente, com marcas de extrema violência. Foi nessa noite que a polícia encontrou uma mensagem sangrenta, escrita nas paredes, atribuída a Jack, o Estripador, intensificando ainda mais o pânico na cidade. O último ataque atribuído a Jack ocorreu em novembro de 1888, quando Mary Jane foi encontrada morta em seu quarto, na Miller's Court. O estado do corpo era tão horrendo que a polícia teve dificuldades em identificá-la. Esse foi o ponto culminante do terror causado pelo assassino misterioso. A polícia fez várias investigações e prendeu alguns suspeitos, mas nenhum deles foi capaz de fornecer provas suficientes para a condenação. A identidade de Jack, o Estripador, permaneceu um enigma e sua lenda cresceu com o passar dos anos. As teorias e especulações sobre a identidade de Jack continuam até hoje. Alguns acreditam que ele era um médico ou um cirurgião, devido à precisão de suas mutilações. Outros alegam que ele era um membro da nobreza ou até mesmo um membro da família real. No entanto, nenhuma teoria foi confirmada e o mistério permanece. A história de Jack, o Estripador, continua a intrigar e fascinar pessoas ao redor do mundo. Seus assassinatos brutais e a habilidade em evitar a captura fazem dele uma figura sinistra e lendária na história do crime. Mas em 2019, o mistério pode ter chegado ao fim graças a um grupo de cientistas que dizem ter realizado a análise genética mais avançada já feita em relação aos assassinatos cometidos pelo homem que mutilava, desfigurava e extirpava os órgãos de suas vítimas. Os pesquisadores Jarry e David Miller, das universidades John Moores e Leeds, divulgaram seu estudo na revista acadêmica de ciências forenses. Para eles, o assassino teria sido justamente o principal suspeito da polícia. Foi Aaron Kosminski, um barbeiro de origem polonesa que tinha 23 anos na época dos crimes. É a primeira vez que a acusação é sustentada por uma prova genética publicada em uma revista acadêmica. Jarry e Miller fizeram um exame forense em um chale de seda que, segundo os pesquisadores, teria sido encontrado ao lado do corpo mutilado de Catherine Edonis, a quarta vítima do assassino, em 1888. Na peça, havia resíduos do que a polícia da época acreditava ser sangue e sêmen. Os autores do estudo expandiram exames genéticos desses resíduos e encontraram fragmentos de DNA mitocondrial, a herança genética por lado da mãe, que foram comparados com amostras de descendentes vivos da vítima e do suspeito. O resultado coincide com os de um parente vivo de Kosminski, asseguram os pesquisadores. Os estudos de Jarry e David Miller não é imune a críticas. Nem todos os especialistas estão convencidos de que a análise genética feita pelos pesquisadores é capaz de revelar a identidade de Jack, o Estripador.
Muitos já vinham há tempos apontando para dúvidas sobre a autenticidade do Chale. Outros dizem que a comparação genética não leva em conta outros fatores capazes de alterar o resultado. Mas em meio a tudo isso, a história do fantasma assassino Jack nos lembra que mesmo em meio à escuridão, a verdade pode permanecer oculta nas sombras. Seja na lenda ou na realidade, Jack permanece como uma figura sinistra e lendária, cuja identidade permanece um mistério não resolvido. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma história assustadora e emocionante. Até a próxima!